Olá, Boa noite. boa noite, queridas e queridos. Boa noite. Hoje vamos receber uma amiga querida nossa, médica, homeopata, psicoterapeuta junguiana, escritora, Daniela Benzecri, do Rio de Janeiro. Deixa ela só chegar aqui que a gente já puxa ela para o nosso bate-papo. Espero que estejam todos bem, se cuidando, saudáveis. Então hoje ela tem livros editados, a Dani também está com. A Dani também está participando do documentário. Oi, Rai. A Dani também está no documentário de depressão, né? A gente vem falando do documentário para vocês. Na verdade, a gente vai tentar. Oi, Priscila. Quanto tempo, Priscila? Nós vamos tentar apresentar para vocês aos poucos, né? Algumas pessoas que estão participando do documentário com a gente. Nosso intuito é falar com basicamente todos os nossos entrevistados, né? E hoje vamos falar de um tema bem importante, que é o autoencontro, né? Os desafios do autoencontro. Nesses tempos de tanto desencontro, em que as pessoas têm tido tanta dificuldade de lidar consigo, né? Esse é um grande desafio. O que vai acontecer, né? Faz parte do processo da vida da gente, faz parte dessas mudanças. A Dani já está chegando. Opa! Oi, Dani! Tudo bom, querida? Como está você? Bem-vinda. Bem-vinda a Salvador. Você fica dizendo que vem, não vem. Terra de mamãe. Terra de mamãe, família. Prazer. Tudo bem. E você, A como estão tecnologia está todos? por cima. Eu estava me enrolando aqui para entrar, primeira vez. Vocês são meu... Dani, o seu som está baixo. Eu não sei se é o som do seu aparelho. E o som está baixo? Será que eu preciso chegar Agora eu mais te perto? escutei um pouquinho melhor. Está no máximo. Está me ouvindo? Eu tô. Não sei se o pessoal está te escutando bem. Vendo. Tá ótimo. Tá. Primeiro agradecer a vocês o convite. Para mim ter sido um grande estímulo. Muitas vezes pessoas me diziam, né? Fala um pouquinho, devia também falar aí. Sendo impulso. Eu agradeço a vocês. Ai, que E bom. primeiro eu gostei do tema, né? Quando vocês sugeriram caminhos para o autoencontro, e eu vi que vocês estavam falando já da pandemia. Eu acho que a pandemia tinha uma dessas mensagens que diziam que Deus botou todo mundo, botou a humanidade, né? No cantinho do pensamento. Né? E o cantinho do pensamento é quando está de castigo. Senta e reflete sobre o que você faz. Exatamente. O que está fazendo. Então tem sido uma grande oportunidade para todo mundo a revelia. Né? A gente assistiu as pessoas com dificuldade não só de ficar em casa, mas como se viram perdidas sem a sua rotina. É verdade. Cada um entrou na quarentena com a bagagem que tinha acumulado até então. Mas a bagagem interior para se rever, se encontrar. E quando perguntam assim também, como vai ser o mundo pós-pandemia? O mundo pós-pandemia vai ser resultado daquilo que a gente estiver plantando durante a pandemia. Exato. Então começa uma semeadura, né, um revolver a terra, e aí é mais uma vez interessante, porque ao termos que ficar em casa onde cada um é mais você mesmo, né, está na sua intimidade, está com seus familiares, quem está em casa com familiar, ou alguns estão sozinhos, propiciando também encontro consigo mesmo, mas quem está em casa ou com família, falando com a família, na família é que nós temos nossos maiores compromissos. E é onde, em casa, que a gente é mais a gente mesmo, né? Solta raiva, solta frango, se veste do jeito que gosta, do jeito que está. Os conflitos surgem, aparecem, e aí tem uma oportunidade de se rever e se encontrar. Então, é o lugar, é um momento de transformação de todos, e daí é um momento de transformação. As pessoas não se perguntam, né, Dani, assim, quem seremos pós-pandemia, né? Perguntam normalmente como será pós-pandemia, mas acho que a pergunta é equivocada, né? Tem que trazer um pouco para esse olhar interno, né? Quem eu serei na pós-pandemia? Que tipo de ser humano, que tipo de atitude, que tipo de comportamento perante a vida, nas minhas relações. Eu acho que isso aqui
é o mais importante da gente aproveitar para pensar nesse simbolismo todo que está acontecendo e que revolucionou o mundo, na verdade. Nunca acredito que o mundo parou tanto como nesse momento atual. Precisou parar. E, ao mesmo tempo, mostrou as pessoas muito despreparadas para lidar com esse mundo interno, né? Por isso que eu quis que nosso bate-papo fosse sobre autoencontro, trazendo também um pouco dos seus livros, da sua experiência, né? O nosso filhote aqui, né? O seu filho aqui que está com a gente, né? Mas me conta, como é que está a realidade, né? Você está trabalhando como médica, né? No serviço público também, além de analista que você é. Como é que está sendo a realidade do profissional de saúde agora, nesse momento que a gente está enfrentando? Olha, o profissional de saúde teve uma diferença no início, principalmente no início, que as pessoas custaram um pouco, acho que não são profissionais de saúde, a cair na real. Eu dizia para quem reclamava do vírus, de ter que ficar em casa, primeiro para dar graças a Deus, né? Que quem tem que sair era o que gostaria de estar. Mas que o vírus, desde o início, para a gente era algo real, concreto, e não abstrato. Algo que está ali por vir. E eu falando no meu particular, como eu tinha vivência de pronto-socorro, mas eu vi também nos colegas muito medo. Porque eu falei da vivência de pronto-socorro, porque eu peguei dengue, dengue é várias, né? A gente teve várias epidemias É verdade. Era uma loucura o hospital, muita gente para ser atendido ao mesmo tempo e difícil de dar conta. Eu estava também no posto de saúde e era para terminar às 5, uma vez eu saí às 10 da noite para dar conta. Então a gente começou a viver esse fantasma, ainda mais sabendo que não poderia ser atendido ambulatorialmente, teria que ser coisas mais emergenciais e demandando uma estrutura maior, ainda com a potencialidade de contágio. Então a primeira experiência foi de muito medo. Muito medo. Nossa. Os colegas que relatavam quando saíam na rua, a agonia das pessoas levando a mão na boca, pegando dinheiro, isso antes da máscara, né? Da sensação do, epa, você não tem noção do que está acontecendo. Quando eu falo os colegas, eu estou falando não só de médicos, mas técnicos de enfermagem, os enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todos que estavam com o público. Agora o medo, perdão, o medo foi no limite, sabe? Quando você não dá conta do medo e aí entrega. Então, eu observei uma entrega, um renascer da fé. E tem duas coisas. Uma, quando você é parte da solução, você não pensa no problema. Né? Sim. O problema era a gente vivia mais quando saía. Quer dizer, a gente, estou englobando os colegas, quando saía do que dentro. Primeiro vem o medo, você não sabe o que vai ser, na medida que mergulha, vai dando conta e vai sendo, e tem o cansaço. Mas o desejo e a oportunidade de estar atuando alivia. Aí vem uma coisa também que eu acho que é para todo mundo, aliás, duas, que nós, como junguianos, sabemos, né? E que a humanidade vem vivendo isso. E se chega a um extremo do mal, é aquela coisa pendular, ou de uma característica, ela vai até um ponto que não dá mais, e aí você abdica, solta, e nasce o outro lado. O outro vem, assim, vê a nossa fé, e assim acredito que cada um vai estar experimentando nessa pandemia características suas, que se assim se acirram, e depois o outro polo começa a surgir. Verdade. E uma outra coisa que vivemos nisso é que sempre que a gente tem um problema, é porque está rodando no seu umbigo. Sabe? Começa a rodar no umbigo, e aí dói, eu estou triste que não deu isso, né? Estou preocupado, está rodando no umbigo. A melhor coisa para solucionar qualquer coisa, para mim, é olhar para o outro. Se volte para o outro, saia do seu umbigo, que passa. Né? E essa foi a vivência, acho que do pessoal de saúde. O pessoal de saúde está, nesse sentido, um pouco à frente do resto. Né? Para o resto, quer dizer, para os restantes, né? As outras pessoas vão chegando depois, porque foi na medida em que familiares, conhecidos foram adoecendo, é que se foram dando conta. Sim. Também vimos muita gente paralisada com medo, né? E que também não é bom, mas a paralisia também chega no limite
que a pessoa solta. Exato. É verdade. Eu também. Melhorou? Melhorou, viu? Ok, gente. Sinaliza pra gente aí como é que tá o nosso som, ok? É interessante isso, né, Dani? Porque assim, a gente sabe que cada estado reage de uma forma, né? O pessoal disse que já melhorou o som. E, claro, tem questões e questões. Uma das coisas que, claro, que eu venho percebendo é uma certa dificuldade, e aí eu sempre brinco assim, junguiano é terrível, né? Porque aí a gente começa a ver o ego, a sombra, os complexos, e assim, de aceitar eu vou chamar de limite, mas eu não sei se essa seria a melhor palavra, né? Mas de aceitar que neste momento existe um limite de espaço, né? E que você precisa realmente compreender que é necessário estar nesse espaço menor. E aí eu lembro muito do querido Rabino, né? Por conta do alma imoral e o espaço, né, pequeno, e você precisa nascer e sair desse espaço pequeno, todas essas questões dos longos caminhos curtos, dos curtos caminhos longos. Mas essa dificuldade das pessoas de se ver em um espaço menor e aproveitar desse lugar menor para fazer essa transmutação e rever suas bagagens, entrar em contato com suas dores, com sua sombra. E tem uma questão no livro, logo no iníciozinho do livro, que você traz assim, que um dos motivos por que você pensou em escrever o livro foi justamente perceber a dificuldade das pessoas em entrar em contato com os seus sentimentos. Né? E é claro que a gente pensa assim, mas o que será que precisa acontecer na vida da pessoa para que ela perceba, né, perceba o outro, saia do próprio umbigo. E de repente o mundo inteiro faz assim, não, ok, vamos fazer um trabalho coletivo, como uma grande depressão, né? Assim, todo mundo agora vai entrar em contato e precisa ir para o seu lugar pequeno, fechado, não dá para ficar projetando muito lá fora. E vamos entrar em contato com o que precisa, né? É interessante. Eu observei isso em pacientes, sem ser de psicoterapia, né, de CAPS, e em pacientes de terapia dentro, que já estavam no processo, e nas pessoas em geral, uma dificuldade que eu não diria que é de ir para o seu lugar. É o que você falou, essa relutância de dizer, mudou, as coisas são diferentes agora, preciso de novos recursos e quer continuar no mesmo, na mesma rotina, Essa relutância às vezes vem de um medo. Né? Porque essa rotina, esse ocupar o tempo, a gente ocupa o tempo com muitas coisas que muitos estão percebendo agora, que não são assim tão essenciais, tão importantes, e que tiveram que ficar do lado de fora. Não vai dar para ir no cinema, para ir no shopping, para ir na ginástica, agora não vai dar. E as pessoas insistindo, porque isso também eram formas de dispersão de si mesmos. Sim, agora tem que parar e estar. E quando a gente pensa em ter que olhar como distribuir o nosso tempo, significa ter que rever as nossas prioridades. Prioridade fala de valor. Quais são efetivamente os seus valores? Dani, desculpa, o pessoal está falando que o som baixou de novo. Fica longe isso. Ai, melhorou. Melhor. Que eu falo, gesticula a mão. Eu entendo isso, também fica assim. Prendeu a mão, cala a boca. Pois é. Tá de novo, tá baixo? Tá bom. É porque às vezes o pessoal está ainda falando com atraso. Meu marido veio aqui dizer que tá baixo. Vou trocar aqui. Então, olha, tá vendo? Técnico aqui. É bom, sempre ajuda. Ele vai aumentar o som. Esses auxiliares técnicos são ótimos. Eu tô achando que é do celular mesmo, do aparelho mesmo. Já vi que já melhorou. Melhorou? Melhorou bastante. Tá. Esse é um personal em casa. Eu tenho em casa um personal eletrônico. Então, gente,
jornal. Vou ter que ficar segurando esse encaixe. Eu acho que você vai precisar só deixar perto da boca. Ele cai. Não, desse lado não cai não, porque ele é dessa posição. O ouvido é nessa posição. Pronto. Seguro todos, pronto. Aí, ó, Assim pronto, resolvemos. tá ótimo. Aí, o Seguro pessoal da já orelha, tá... seguro da boca. Mas nós estávamos falando desse se sentir limitado, Isso. que havia uma recusa, né, em ter que abdicar da rotina, abdicar daquilo que eu construí, que veio parecendo ser essencial e importante. Foi difícil para todo mundo, né? Como é que eu vou lidar com o meu tempo? E tempo que a gente está dizendo, a gente organiza o tempo conforme as prioridades. A gente diz que muitas coisas são importantes e não são. E as necessidades mudaram. A primeira que mudou e que apareceu, acho que foi do autocuidado, sabe? Agora você vai cuidar da sua casa, da sua higiene, vai estar com seus filhos. Então, valores que a gente sempre falava, da saúde, porque é uma preocupação com uma boa alimentação. Claro que não são todos, né? Sim. Muitos vão continuar no fast food, mas até o brincar na cozinha, a gente está falando, na realidade aqui, é de oportunidade. Mesmo que tenha demorado, vai acontecer. A gente vê os filhos mais em casa, então os pais têm que parar para os filhos. E a dificuldade dos filhos entender que é um home office e ter que participar do dever de casa. Então, são mudanças que foram trazendo e que essa relutância que você falou, eu diria, pode demorar, mas uma hora, em algum momento, somos obrigados a ceder. Sim, E quem com não certeza. cede, fica mal. Fica mal. Por que eu digo fica mal? No sentido, a gente fica mal quando a gente não aceita, né? Quando a gente se revolta, quando a gente quer as coisas do nosso jeito. Todo mal, como dizem os budistas, né? Em função dos nossos desejos, mas no desejo, que eu gosto da linguagem A e NA, de querer a coisa conforme a minha vontade. Minha vontade, E como está no Pai Nosso, é segundo a vossa vontade. Exatamente. E quando eu me coloco nesse sentido do universo, caminhando junto com o universo, por si só já dá a sensação de pertencimento e ajuda a sair do vazio. Quando a pessoa entra, o momento que a vida quer de mim agora e não o que eu quero da vida. Quero da vida, exato. Que o valor da nossa sociedade tem sido a vida para ser aproveitada no sentido de sugada, o que a vida vai dar para mim. E viemos construindo uma ideia de que o principal é ter prazer, e confundindo felicidade com prazer, e como vindo de fora para dentro. E isso só amplia o vazio. Sim. Tem os pacientes, muitos reclamam desse vazio existencial, e aí eu brinco, nós precisamos do vazio para ir em direção do outro. É como se fosse um cano, e esse cano só está cheio enquanto está fluindo. E é que você que põe para fluir, como? Dando de si. Sempre que você se volta para algo para além de você, o seu cano está cheio. E você se sente integrado e pertencendo. Agora, esse cano cheio não é só como o outro, como a gente falou do autocuidado. É no sentido de que tudo que é hedonista, do prazer de mim para mim mesmo, resultante é zero, é vazio, né? Sim. Agora, sempre que eu estou em relação com um valor maior do que eu mesmo, seja o cuidado mesmo, a família, o bem, né, o trabalho, eu me sinto preenchido nesse momento. Então, a vida está trazendo essa oportunidade a cada um. Cada um está podendo pensar em si, nas prioridades. Eu me lembrei agora de uma outra coisa que eu vi muito acontecer, que foi esse medo da morte. Sim, sim. O início foi bastante isso, né? Foi bem forte. E é interessante porque a consciência da mortalidade também nos faz rever nossos valores. Então, eu tive pacientes idosos que estão mais perto do que, teoricamente, do que os jovens, mas também falando dessa relação do tempo como trouxe uma consciência. Então, eu tive paciente idoso, por exemplo, que estava sem falar com o filho há algum tempo. E aí ele, que besteira! Agora eu não sei se eu vou poder. E se eu pego? Exato, verdade. E vi filhos também deixando para lá pequenas rusgas.
eu tive paciente que nunca falou eu te amo. E que perdeu a vergonha e disse, porque ele não sabe do dia de amanhã. Do dia de amanhã, Então, exatamente. essa mortalidade também está ajudando a rever o que quero. Exatamente. Infelizmente, eu acho que muitos ainda estão na nossa cultura hedonista, estão planejando as viagens, Sim, acabar. tudo bem, isso é legal. Mas não completa. Exatamente. Não enche. Não enche, exato. Porque aí a gente volta para aquilo, né? Não adianta pensar no que vai ser do mundo pós-pandemia se você não se der conta de quem você está sendo agora durante a pandemia, né? Perfeito. É legal isso, quanta gente... Eu não consegui, né? Mas tem tanta gente que diz assim, eu estou acordando cedo, estou meditando, estou arrumando a casa, tomo conta da criança, eu quero... Aprendendo russo, aprendendo japonês. A gente fica assim, eu gostaria. Eu digo, eu estou atendendo todo dia, de manhã até de noite. Eu também. Mas, Dani, você falou de uma coisa interessante, né? Que é essa conexão com o infinito. Né? E Jung traz isso, né? Ele traz essa questão. Se você não tem uma relação com algo que é maior que o ego, você não se sustenta. Né? E o ego precisa dessa relação. Relação que muitas vezes a gente transfere para a religião, mas que na verdade é algo intransferível. Né? E agora, quando os templos fecharam, parece que as pessoas se deram conta disso, pelo menos alguns se deram conta, né? Os que não entraram em desespero. Né? E no seu livro você traz a questão de religiosidade. Né? Fala um pouquinho qual é a sua visão entre religião, religiosidade e espiritualidade, porque muitas vezes se confunde isso e se transfere para instâncias que são humanas, falíveis, têm sombra, e as pessoas terminam se frustrando com algo que vai além de tudo isso. E terminam muitas vezes por não construir uma relação saudável. Então eu queria que falasse um pouquinho para a gente como foi essa inclusão de espiritualidade, de religiosidade no contexto da sua análise. Tem você falando da religião, embora as pessoas muito ponham, às vezes até em oposição, né, a religião da espiritualidade. A religião é uma forma, é um meio que tem o rito e que ajuda a aproximar pessoas. Né? A religião é um caminho, mas não é o único. E nem todo religioso, a gente pode dizer que está espiritualizado. Né? A espiritualidade que eu uso como conceito, que vem do Jean Vissou-Leloup, que para mim fica simples, que é a relação que você tem com os valores que transcendem a matéria. E Jung fala também que a única forma da consciência se expandir é estando em relação com esses valores. Por isso, para Jung, existe não só um instinto de sobrevivência e reprodução, no ser humano, existe um instinto para a religiosidade. Essa necessidade de dar um sentido à sua vida. Tanto que a gente chega nos consultórios, quem nunca ouviu, eu estou me sentindo inútil, falta me sentir útil. Útil, para mim, significa servir. Precisamos servir a vida. É, de novo, a gente indo em direção para a vida. E, para isso, a gente precisa de para quê? Cazuza, né? Ideologia, preciso de uma para viver. Isso é instintivo. Para Jung é instintivo. Há uma necessidade humana de tornar a sua vida significativa através daquilo que eu faço. E, para tornar significativa, eu vou precisar estar em relação com valores transcendentes. Valores transcendentes são aqueles que estão para além da matéria. Tá? Quando eu falo que o exemplo que eu dou com uma camisa sagrada para mim, eu estou na matéria, a camisa é só pano. Eu estou falando de algo mais. Ela é sagrada porque minha avó me deu de presente que eu amava tanto. Ou porque eu represento o trabalho e o meu esforço. Né, para comprar aquela camisa. E o meu esforço no estudo e passar no concurso. Então, tantos valores aqui de superação, de conquistas, de afeto, estão nessa camisa, que é só, também nem dá para ver a camisa, que é só uma camisa. Mas para mim não é só uma camisa. Então, veja, o que me mobiliza na camisa não é o preço, a matéria, nem a etiqueta, não é me fazer bonita, apesar que a beleza também é em si um valor. Mas são esses valores que nos puxam, que nos fazem ir adiante. São esses valores que fazem a gente vencer o medo e vencer também a acomodação.
né? Porque dizem que a facilidade é pior como teste, como prova, do que os desafios. Do que os desafios. Né? E a gente precisa disso. E para ir em direção. E voltando também à pergunta da religiosidade, da espiritualidade. Então, a espiritualidade é o que vai me ajudar a dar sentido à vida. Sempre na relação com valores que transcendem o eu, que transcendem a matéria. Tem um autor, Harold Kushner, que tem um livro chamado Quem Precisa de Deus. E ele começa o livro primeiro dizendo que é muito estranho que um rabino, é de um rabino, falar disso. E ele começa dizendo que a pergunta não devia ser quem precisa de Deus, mas, aliás, a pergunta não devia ser se você acredita em Deus, mas quem você se torna a partir da sua crença. Então, ele fala de pessoas que não acreditam em Deus, fala de americanos, aqui eu citaria, por exemplo, o Drauzio Varela, mas não há dúvida que ele é um homem de uma espiritualidade profunda. Sim. E existem pessoas religiosas, ativistas numa religião, mas diria que é da boca para fora, ou como ele fala, que a partir da religião, ao invés de se tornar uma pessoa mais tolerante, né, se torna ao contrário, uma pessoa cheia de desculpas, que censura, intolerante, e assim por diante. Exato. Então, é sempre como você se relaciona com as suas crenças, quem você se torna a partir das suas crenças, e como diz Dalai Lama, a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Melhor, com Mas certeza. voltando ao Harold Kushner, ele, no desenvolver do livro dele, ele diz assim, uma coisa boa da religião, ele fala, é a sensação de pertencimento, de pertencer a uma agremiação. Agora, isso você também encontra em ambientes de espiritualidade. Por exemplo, uma sala de ar, como dizem, né, que é uma doença espiritual, há essa sensação de pertencimento. Nós nos irmanamos a partir da nossa falha, da falhabilidade humana. Porque os deuses, os perfeitos, não precisam de ninguém. De ninguém. É aqui Verdade. que a gente se encontra um ou outro. É. Então, voltando à pandemia, ela trouxe isso, essa necessidade. Quem está sozinho, eu falo que tem muitos pacientes que reclamam, estou sozinho, moro sozinho, não tem ninguém. Eu ligo para alguém que tem outro sozinho. Sim. E Harold Kushner diz que o indivíduo espiritualizado, ele não, quando está na espiritualidade, né, ele não se queixa de ter um amigo. Ele é um amigo. Ele é o amigo. Ele vai. E nós estamos tendo essa oportunidade de estender, de olhar para o outro. Há um outro sozinho como você. Exato. Há outro precisando. Sobra. É impressionante como sobra. Está faltando para você, está faltando para outros, muito mais. Há uma corrente de solidariedade se formando, e eu acho que isso vai ficar. Vocês me permitem, tem uma outra coisa que eu estava observando, que é em relação à participação dos pais. A gente, né, mulher, então, já ouviu muitos dizerem assim, como a sociedade pode ser machista, se são as mulheres que criam os filhos. Aí eu costumo dizer, a resposta está na sua pergunta. A sociedade é machista porque só as mulheres criavam os filhos. Faltava a figura do pai, como diz Freud, para fazer a intercessão, para dar o limite. Para fazer o corte. Até para a mãe poder deixar o filho com o pai e cuidar da vida dela. Senão ele cresce achando que é o reizinho. E a mãe fica se negligenciando o tempo inteiro, não atendendo às próprias necessidades para cuidar do filho. Sim. E aí o que o filho aprende? A não respeitá-la, a não respeitar as necessidades da mulher, desvalorizá-la, porque acaba que ela faz isso nesse ela mundo, faz ela isso todo o precisa tempo. do pai. Ela precisa do pai. Então o pai está aparecendo em casa. Agora, vocês podem me dizer assim, mas ele já estava vindo. E já estava. Tem uma outra coisa que eu me lembrei do Leandro Carnal. Vocês desculpem, uma coisa vai puxando outra, né? Assim, Sim, à vontade, eu estou Leandro achando Carnal, ótimo. na entrevista da CNN sobre o mundo pós-pandemia, ele começa dizendo excelente, por sinal. Que as calamidades, elas antecipam processos que já estavam incipientes. E no livro dos Espíritos diz a mesma coisa.
que as calamidades, elas antecipam processos que estavam incipientes. Elas aceleram a progressão. Pois a destruição, há uma lei da destruição, né? Ela está inserida no processo de progressão. Nós, analistas, sabemos, né? Sim. Que há primeiro uma nigreda, uma morte, para ver um renascimento. Nascer esse novo não é um completamente diferente, é um transformado. E talvez aí essa dificuldade inicial que víamos falando, de quando começou o processo, porque quando começa um processo, você tem que abandonar aquele lugar aparentemente seguro. Aí vem um momento confuso, porque o antigo já não serve mais, não dá conta, e o novo não apareceu. Então é esse processo que víamos vivendo. E agora aquilo que estava incipiente, o Leandro Carnal falava, por exemplo, que na guerra, né, com a guerra, houve o estabelecimento das mulheres no mercado de trabalho, já estava começando, e aí se inseriu de vez. Então, muitas coisas, como isso que a gente está fazendo, o home office, muitas coisas. E o cuidado do pai, a participação do pai, porque o pai, eu acho que pode até não querer mais depois, mas não acredito que ele, depois que experimentou o gostinho, com certeza. As crianças vão querer. As crianças vão querer. Né? Então, coisas incipientes que já estão sendo aceleradas. Não participar disso é perder uma oportunidade da Exatamente. É como uma antecipação do futuro, né? É essa a sensação que a gente tem mesmo, né? As meninas estão colocando assim, sair da zona de conforto. Exato, houve uma antecipação do futuro e que a gente termina realmente vendo assim, há uma reestruturação, eu vou dizer obrigatória no sentido da resistência do ego, que foi durante muito tempo. Mas é como, ao mesmo tempo, eu concordo totalmente quando você diz, não participar disso agora é um desperdício enorme, né? Você abrir mão disso agora é um desperdício, né? É um momento assim importantíssimo disso. Eu fico pensando que as crianças vão ter boas lembranças, pelo menos um bom tanto delas. Vai ter uma boa lembrança dessa fase, né? Dos pais em casa e né? Hoje eu conversava com uma paciente, ela dizendo assim, Iris, eu não sei, mas o cachorrinho aqui de casa não deve estar achando que a gente está normal. Aí eu disse, por quê? Meu pai estava ninando ele, e ele olhava para a cara de meu pai, eu acho que ele estava pensando assim, mas o que é que está acontecendo? É interessante, a gente falou perder a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de ser ativo no processo, né? Porque queira ou não queira, ele está acontecendo. Né? Ele está acontecendo, ou você vai passar por ele, ou ele passa por você, você passa por ele. Mas é como uma onda, não tem jeito, você está sendo levado. E quanto mais mergulhar no processo, melhor. E é um processo, voltando a uma coisa que a gente estava dizendo, em que os conflitos, voltando à intimidade, ao estar em casa, eles vão aparecer. E estão aparecendo. Infelizmente, né, a gente sabe que está havendo agressividade em alguns lares. Aumentou muito, né? Em função disso. Não aprender a fazer uma escuta, da dificuldade de se olhar. Então, aproveitar para dar até... não é uma dica, mas tem uma coisa que é simples. A parte consciente, claro que a maioria das vezes é a mulher. Mas a parte consciente não é sempre não, é uma brincadeira. A mulher tem o hábito de se calar. Mas quando uma pessoa está dominada, não dá para conversar. Eu não estou indo para as grandes brigas, não para a pequena, porque tudo começa na pequena. A gente sabe, quando eu estou dominada pela raiva, dominada pelo medo, dominado significa que eu não estou mais dono da minha própria consciência, vontade, eu estou reativa. Cada emoção, assim como ela passa no corpo, é também na mente. Sabe? A raiva da miose e cega. A pupila se contrai, né? Se contrai. No medo, ela dilata, fica tudo dissipado. Você não consegue enxergar direito, ver direito. E o pensamento também foge. É uma fuga de ideias. Então, tudo tem uma correspondência mental. Quem está dominado pela emoção, ela está fora da razão. Então, quem está do outro lado, na razão, espera passar. Porque se não esperar, entra numa reatividade. Um agressivo com um, outro agressivo com o outro.
Por isso, esta autoobservação é importante, para a gente aprender a adquirir um domínio emocional. Domínio emocional não é deixar de ter, porque é impossível, porque é um reflexo. Mas aprender a perceber-se na emoção e direcioná-la adequadamente. Nós somos muito reativos. Sabe, alguém fala agressivo com a gente responde na mesma moeda. E acha, ótimo, legal. para ficar por baixo. Não. Nos contagiamos muito facilmente. Então, em casal, voltando ao casal, ou pai e filho, todo mundo já conhece o padrão da casa. Um já conhece o padrão do outro. Já conhece qual é a fala que desperta do outro e qual é a sua reação. Então, se já conhecemos esse padrão, esse ping-pong, ou sei lá que jogo bate-volta, já sabe todo o texto. E quem está consciente interrompe. Sabe, mãe, quando tenho 2 filhos, um filho mais velho e um menor, o menor pega o brinquedo do mais velho, aí o mais velho se queixa, e a mãe diz, não, deixa o seu irmãozinho. Porque o que se queixa está consciente disso. Ele é capaz de esperar. Então, numa relação, aquele que percebe no conflito, para. E não adianta dizer se o outro está nervoso, por exemplo, porque você está agressivo. O outro vai responder, não estou nada. Não, agressivo. E aí você acaba ficando, e porque o outro responde, porque você, em geral, fala no mesmo tom agressivo. Exatamente. Porque você está agressivo, já se contaminou, como você vai falar? Então, voltando, você já conhece o padrão. Todas as discussões são da mesma coisa e começam pelas mesmas coisas. Meus pais devem estar ouvindo, eles têm mais de 50 anos juntos. E eu já sei todos os textos. Eu já sei todos os textos. O que é a queixa? Você não botou sal, botei sim. Não, já conhece. Né? Então, o próprio, né? Essa é uma coisinha boba que não leva em nada, mas as coisas que acabam levando. Mas são nas pequenas que a gente vai aprendendo a ter o autodomínio. Então, já conhece o texto em casa, vai ter que estar convivendo. Então, para. Recupera a lucidez. Para. E vem um truque. É a gente que tem que dar ao outro o que falta ao outro. Em vez de pedir para o outro ficar calmo, fique você calmo. Se o outro está sendo avarento e pegou o bolo todo para ele, seja você o generoso. Dá ao outro o que falta. A gente não tem controle sobre o outro, a gente não tem poder sobre o outro, mas a gente tem influência a partir da pessoa que a gente é. Como há um jogo de relações, muitas vezes inconscientes, que um vai entrando e se encaixando na peça, uma vez que um está consciente, ele é capaz de mudar toda a estrutura de relação do padrão. Claro que o outro não combinou jogar diferente, então ele pode contra-atacar, atacando mais ainda. Calma, espera, uma hora cede. E deixa para conversar sempre quando ninguém estiver tomado. E conversar, o que nós aprendemos, discurso assertivo. Fale de você. Fale do que você sente. Não ataca, nem se defende. E se o outro atacar, porque às vezes a gente fala, e o outro ataca. Se o outro atacar, não contra-ataque, nem se defenda. Espera e monotamente responda. E eu tapei. Estava sem som? Não, estava só rodando aqui a internet. Responda assertivamente. Esse é o momento. E o que você observa? Quando um fala com raiva e eu respondo com raiva, entrei no jogo. Se o outro fala com raiva, a minha raiva é atiçada, e eu falo serenamente, eu falo com amor, o que eu venci? A minha própria raiva. Sim. Então, quem está se transformando? Eu, em primeiro lugar. Eu Sim, mesmo. Exatamente. E é essa Às conquista. Porque você perde muito tempo, né, Dani, às vezes, assim, querendo mudar o outro. E esse outro pode ser qualquer outro, né? O companheiro, a companheira, filho, né? E não se dá conta disso, né? Assim, olha, sou eu quem estou no processo, então eu preciso mudar, né? E essa falta de aceitação, né? Acho que assim, isso tem mostrado, a gente tem visto os indicadores de que há uma grande briga dos casais agora, justamente pelo relacionamento ter se tornado mais próximo, mas na verdade é uma constatação de que já havia uma relação distante entre as pessoas, que estava sendo camuflada, né? Estávamos camuflando com as nossas metas externas, né?
E tem uma frase bem interessante, logo no comecinho do seu livro, que você extraiu de Einstein, né? O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Né? E a gente não consegue ainda ver isso, né? Por isso terminamos culpando o outro, terminamos projetando a nossa sombra, as nossas questões. E aí mostra, assim, acho que esse momento agora, ele revelou a grande densidade da sombra que a gente foi acumulando ao longo do tempo. E assim, todas as dificuldades que enfrentamos, de certa forma, apontam novamente esse caminho que o desconhecimento de si está custando caro demais. Né? Nos desconhecer enquanto humanos está custando caro demais. Né? Como é que a gente pode resgatar essa instância, Dani? Isso de botar em casa, como você falou, nós humanos, né? É aquela história, tem a história do beija-flor, né? Que eu estou fazendo a minha parte, põe lá pegando um pouquinho de água para apagar o fogo, é um pouquinho. Então a nossa parte é cada um, voltando a esse encontro com cada um. Tem um capítulo lá do livro, já que você mencionou, que eu gosto porque dá para ilustrar bem o que é isso do mundo externo ser uma projeção da minha mente. E as emoções, elas são uma projeção também do meu mundo interno no mundo externo. Então essa sombra, esse lugar que eu não quero ver, eu projeto e acuso como se o outro fosse a causa. Por isso que eu preciso fazer este recolhimento da sombra. E a sombra precisa se tornar visível, e é isso, ela está visível. Também como diz Jung, só há ampliação da consciência se houver conflito. Então o conflito é necessário para que os opostos sejam acolhidos. Como no exemplo do casal ali com raiva, o oposto à serenidade vai ser a minha raiva que foi acionada. E para entender isso do como a emoção é uma projeção da mente no mundo, ou como tudo, né? O mundo externo é uma projeção do mundo interno, eu vou citar aqui o exemplo dos copos. Né? No livro eu pego a história do copo meio cheio e meio vazio, para mostrar como pessoas diferentes observam o copo meio cheio e meio vazio de forma diferente. Como fato objetivo, é só um copo pela metade. Uma pessoa olha para o copo pela metade e começa a ficar ansioso, pensando o que eu vou fazer quando não tiver água mais. Deixa para lá e vai procurar mais água para quando tiver e começa a sofrer porque vai ter sede daqui a não sei quanto tempo. Um outro olha para aquele copo pela metade e fica com raiva que o mundo é injusto, se comporta agressivamente porque ele merecia ter um copo d'água cheio, já que ele trabalhou muito. O outro olha e é diferente, tem meio copo d'água e vai tocando a vida dele. O outro olha e vê aquele pouco d'água e se sente extremamente grato. E a gratidão dá uma vontade de dar de graça o que recebeu de graça, dá vontade de partilhar. Então ele se comporta solidariamente. Se a gente olha fora, é só um copo d'água pela metade. Foram emoções diferentes e comportamentos diferentes. Então a gente pode perceber que não são as circunstâncias em si. A questão é como observa as circunstâncias. Por isso existe até aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, porque depende de como eu enxergo. Dependendo de como eu vejo, eu suavizo a dor, ou então eu agravo a dor. E é esse copo, as circunstâncias, elas são a mesma, até a pandemia é a mesma. Mas o modo de viver é particular. Exatamente. As pessoas mais medrosas, mais ansiosas, estão sofrendo mais com amanhã. Sim, com certeza. Né? Então, cada um... mas isso também é o aspecto dele a ser transformado. Porque agora está ele com ele mesmo. Voltando ao que falamos no início, há um momento que você já não suporta mais. Já não aguenta mais. Ou você resolve sozinho, ou pede ajuda. Isso. Acho interessante isso, porque uma coisa que me aconteceu é de ao ter auxiliado uma pessoa ligou para outra, eu comecei a receber telefonema. E é uma coisa, porque é isso, pedir ajuda. Tem uma frase que é só eu posso, mas não posso sozinho. Só você pode. Nós somos sozinhos na vida, nós viemos sozinhos e vamos sozinhos. Todas as relações são emprestadas e precisamos da relação para nos conhecer. Somos seres de relação. Ser humano, quando está pensando em nada, está pensando em relacionamento.
Se a gente pensar em festas legais, em viagens legais, estamos pensando em relacionamento. A gente só se conhece, só sabe o valor das coisas para a gente na relação. Na relação, com certeza. É na relação que a gente sabe o que mora dentro da gente. E esse momento de conflito, quando a pandemia fez, é trazer a gente também um lugar para o deserto. O que é isso? É aquele momento que não dá mais para projetar. Sabe, você projeta, e até por viver intensamente aquele lá dentro de casa, há uma hora que chega, ou você se resolve, ou você se resolve. O deserto é o momento que antecede todas as revelações. É um momento de crescimento. Esse é um momento único, só de você com você. Só você pode. Se precisar pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda. Mas mesmo com terapeuta, nós que somos terapeutas sabemos, esse é um momento extremamente solitário. Sim. O terapeuta, muitas vezes, ele é apenas um corrimão. Apenas entre aspas. Porque sabe aquela escada longa? Se não tiver um corrimão, você não aguenta. Se tem um corrimão, você sobe e nem toca nele. É assim. Você não vai tocar nele, mas te ajuda. Você não está sozinho no processo. Mas ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Tem uma coisa que eu digo para os pacientes, aliás, Platão dizia, né? A única coisa certa é o bem no final, a vida caminha para o bem. Jung diz isso, a vida caminha para o bem. Então, eu brinco, a única coisa certa não é o passado. O passado é incerto. Isso. Porque a gente ressignifica, a gente muda a partir do presente. A gente muda o nosso olhar. Mas o futuro é certo. Isso, ele vai acontecer, né? O bem é a única certeza. Quando é um paciente adicto, eu brinco, eu sei que você vai parar, porque é a única coisa certa. E eu, pelo menos, acredito nisso. Deus não criou ninguém para morrer lá no crack. Exato. Junto com, sei lá, os ratos. Não criou. Um pai amado não foi para isso. A única coisa certa é o bem de cada um. Exatamente. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, com certeza. Precisa, porque só você pode. Tem uma Hoje frase, eu estava... Diga, Cris. Que eu vou não, pode falar. Pensamento. Não, pode falar. Tem uma frase do Hilelo, que acho que junta as coisas. Isso acho que é do livro dos sábios, do livro dos pais. Só sei o nome em hebraico, pequeno. A sabedoria dos pais, do Hilelo, que é muito conhecida. Se eu não for por mim, quem será? Quem será? Se não, agora quando? Agora tem uma coisa. Se eu for por mim, mas não for para alguém, para quê? Se não for por alguma coisa, para quê? Sim. É como estudar. De que me vale todo o meu conhecimento se não for para colocar a serviço de alguém? Exatamente. Até a beleza, né? Estou te vendo aí, tá linda. Obrigada. A gente quer ser visto, né? Se arruma, quer ser visto. Qual é a graça? Sim. É verdade. Nós precisamos uns dos outros. Sim. Para dar sentido a gente. Aí voltamos àquela questão. Resolver o vazio, vai em direção ao outro. Não é da vida para mim, é de mim para a vida. Sim. Esse é o caminho. E essa é a proposta. E que é o grande processo, né, Dani? Quando a gente pega, a gente revê algumas coisas que o Jung vai escrever no período pós-Segunda Guerra, né? As próprias conclusões que o Jung chega, né, de tudo aquilo que ele vê do comportamento geral, né, e que quando vão questioná-lo, né, se ele achava que teríamos uma terceira guerra, e que ele disse, se o homem não olhar para si e perceber o mal que existe dentro, não haverá tempo de ter uma terceira guerra, porque o mal do homem o destruirá. Né? Então, assim, esse ponto que a gente realmente chega agora, de que, assim, e está no Evangelho, né? Então, assim, aliás, no Evangelho, eu acredito que em todos os livros sagrados, o quanto o egoísmo ele é danoso, né? O quanto não dá para você viver parada e presa em você, na sua dor, sem fazer esse espelhamento com o outro. Não no sentido de ficar se comparando, mas no sentido de perceber o outro como um ente que está ali e que pode mostrar a você também a sua grandeza, né? Isso é muito importante nesse momento agora, né? Um aprendizado, eu diria que sutil, porque a gente já escutou muito sobre isso. Né? A gente praticou pouco, mas a gente escutou muito sobre isso, né?
E ao mesmo tempo, assim, essa guerra, né, que essa guerra mundial hoje, ela é nas nossas fronteiras internas, né? Acho que é por isso mesmo Jung falava, né? Porque como ele conseguiu prever, através dos sonhos, a Primeira e a Segunda Grande Guerra, e perguntado se ele poderia prever a terceira, ele disse, não, agora não dá mais, porque a mente das pessoas já está tão povoada de medos, temores, pavores, que esse é um elemento comum no inconsciente coletivo. Então, ele já previa certa dificuldade de uma catástrofe mundial, mas acho que já falando dessa guerra no nosso interior, né, que a gente tem que lidar com essa guerra para poder pacificar um pouquinho o mundo, né? Ó, Dani, se cair, a gente retorna, pode retornar aqui, viu? Se o Instagram nos derrubar aqui, porque com 1 hora ele costuma nos derrubar, certo? Ele faz Mas isso, se cair e estiver no meio da fala, a gente volta e termina aqui o nosso papo. Eu ia perguntar assim, tem quanto tempo tenho? Ele não me avisou ainda, mas já está perto de acabar. Mas, vendo, você sabe, eu ouvi de muitos espíritas disso, de que essa é uma chance, né? Nós fomos caminhando quase a uma terceira guerra, mas é hora da gente se entender. E se entender começa por entender a si mesmo. Né? Precisa, esse lugar de parar em casa é um lugar também de construção de alto amor. Sabe, amar o próximo como a ti mesmo? A gente vai começando a nos amar, a pensar no nosso bem, para poder pensar no bem do próximo. Tem uma experiência que eu já partilhei em outros momentos, que me ensinou de como é esta progressão. Nós nascemos extremamente egoístas, voltados para nós mesmos, egoístas pensando nos nossos interesses, no bom, no gostoso, no meu desejo, na facilidade. E depois descobrimos uma outra instância, que é a do bem, que nem tudo que é bom faz bem. Bem, eu chamo de bem tudo que favorece a vida. Que nem a comida. Essa boa faz bem. A ingestão é ruim, mas faz bem. Né? Então, e a frase bíblica, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E a gente descobre isso para depois poder olhar para o outro e desejar o bem para o outro. É a história. Quem nunca conheceu o frio não é capaz de dar um casaco, que não sabe o que é frio. Então a gente precisa passar pela experiência, desenvolver esse bem por si, para depois ir para o outro. A historinha que eu conto, que me ensinou, tem mais de 20 anos, tem uma ciclovia aqui no Recreio, que ela é numa área de reserva. Então fica o mar, a pista de carro, a reserva de mato e tem uma ciclovia ali. Não tem onde estacionar carros. E uma vez eu vinha com a bicicleta, um grupo de jovens parou o carro atravessado na ciclovia, fechando a ciclovia. Eu parei, também não dava para passar, e disse, ei, você fechou a ciclovia, não pode parar aqui. Ele saiu andando, deu de ombros e continuou andando. O grupo, eram 3. Eu larguei a bicicleta, fui até ele e disse, olha, se eu fosse você, eu não deixava o carro aqui, porque as bicicletas vão passar e vão arranhar seu carro, e você nem vai ter com quem reclamar ele. E obrigada. Voltou e tirou o carro. Para mim isso foi muito bom, porque antigamente eu ficava irritada com quem parava um carro pegando 2 vagas. Porque foi muito bom, porque ele me ensinou que não é maldade. Sim, é distração, né? Eu diria que é um processo evolutivo espiritual da gente, né? Primeiro bom, depois ele começa a reconhecer o bem para si, automaticamente fez o bem para o outro, mas ainda não está pensando, porque o bem tem isso, quando é bem de verdade, se o mundo é único, o bem para mim é bem para você. Sim. Ele fez bem para ele e fez bem para todo mundo. Ele só não ganhou o que a gente chama da recompensa da virtude. Né? Que a gente sabe que a virtude consciente, ela aciona a liberação de neurotransmissores que dão uma boa sensação. Essa recompensa ele não teve. Fez bem para todos. Mas faz parte do processo evolutivo. É como a mamãe também de adicto diz assim, ele nem pensa em mim. Eu digo, minha senhora, ele não pensa nem nele. Nem nele. Se ele não consegue ver o bem para ele não vai conseguir ainda ver o bem para a senhora. Então, este é o caminho. Passamos por um amor por nós mesmos, a ter que nos cuidar, a cuidar de nós mesmos, né? Na quarentena. E aí vamos olhar para o outro também, cuidar do outro. Há uma proporção nesse amar o próximo como a ti mesmo.
E o caminho que eu encontro, que eu digo, eu gosto de botar junto, o amar a Deus acima de todas as coisas, porque ele também nos facilita, porque está em relação com o todo. Quando a gente fala de Deus, estamos falando da totalidade, do mundo, da vida. Quando você se sacrifica pelo bem coletivo, o bem coletivo te inclui, você é parte do todo. Sim. É bem para você também. E quando fazemos o bem para a gente faz para o próximo. Eu acho que seu pai está assistindo, né? Estou vendo aqui, ó. Parabéns, querida filha. Que coisa mais linda, gente. Doutor Roberto, um abraço. Abraço, doutor Roberto. Nossa filha, que querida. É uma glória. Você sabe esse lugar de nascer para servir? Meus pais, eu acho que são assim. E a gente... Ó, Dani, vai cair, ó. Vai cair agora e a gente retorna, tá? Ele já... Eu entrei e voltei. Estão escrevendo aqui, só estão escutando. Mas eu vou te responder as duas coisas que você me perguntou. Uma sobre o livro. O livro eu já prometi para eles que eu vou colocar a foto no meu perfil. E no próprio perfil da Dani também, gente, tem os livros dela, ela posta lá a capa do livro, né? Então vale a pena dar uma visitada no perfil dela lá e receber. É da editora Voz. Uma sugestão que eu ponho lá parece uma antipropaganda, mas não é não. E que, como eu leio com livros, eu aprendi a brincar com o livro, porque o livro é meu. Então eu digo, pode mudar de capítulos de um para o outro, que às vezes isso atiça a curiosidade, ajuda você a pegar, não se preocupa em entender. Eu gosto de mergulhar. Para mim é como ler poesia. Você mergulha, depois você pensa. Você mergulha, depois pensa, depois lê devagar, pensa. Mas nesse mergulhar, você pode também começar só lendo as sugestões práticas, porque isso vai atiçando a curiosidade. E aí um texto, que é um livro que alterna teoria e prática, ele se torna menos árido. Fica mais fácil, por incrível que pareça, do que quando vai na ordem. Aí me perguntam por que então você não escreveu noutra ordem. Eu digo, porque o livro começa por definição, né? Igual quando a gente faz tese. Primeiro você define os conceitos, mas conceito é sempre chato. Mas ele deixa de ser chato quando a gente já tem uma noção. Daí o indo para dentro. Mas o que eu ia dizer a respeito é porque esse momento nosso que nós estamos vivendo é um momento de revolução moral. Quando nós estamos falando de valores, nós estamos falando de aspectos morais, de sair do egoísmo e protoísmo, pensar no outro, né? Aquela velha frase, o meu direito termina onde começa o do outro. Né? Pensa no que faz bem para você, ou que você gostaria que fizesse para você, ou não gostaria que fizesse, antes de fazer ou não com o outro. São aspectos morais. E este é um momento de revisão moral, porque sabemos que primeiro há um avanço da inteligência, porque a inteligência é relacionada ao pensamento, à ciência, e que avança nas possibilidades, que depois que eu posso, é que eu começo a pensar se eu devo ou não devo, que é o aspecto moral. Então, avançamos muito da inteligência. Está aí a inteligência artificial, melhor do que cada um de nós, que já tem um conteúdo. Isso abre espaço justamente para o desenvolvimento moral. São dois aspectos, o moral e o espiritual. A ciência lida com o objetivo, com aquilo que é. Quando a gente fala de sentimento, fala de subjetivo. De emoção também fala de subjetivo, como no exemplo dos copos. Então, agora é hora da espiritualidade e das emoções. Por isso se fala tanto, há bastante tempo de inteligência emocional, tem um monte de cursos para lidar com a emoção. Este é um momento que estamos vivendo. É dizer assim, o livro está no momento, porque também é de novo, agora queira ou não queira, porque é o que não é o que sobra, é o que, como disse o Yuval, né, nas 21 lições para o século XXI, esse é o aspecto. Cada um vai precisar se conhecer, para não ser dominado, inclusive, pela máquina, porque ela pega a sua emoção. Uma diferença para quem for ler, ou mesmo que para quem não vá, só para explicar, a emoção é um reflexo, tá? É quando tocar o dedo no fogo, você tira rápido. Só que é um reflexo que pega todo o corpo, inclusive a cognição, é alterada para nos preparar para uma ação adequada para a sobrevivência. Então, a emoção, ela faz parte dos instintos de sobrevivência.
é na parte mais animal do ser humano. Já o sentimento é essa consciência do que está acontecendo dentro da gente. O sentimento, durante a emoção, o sentimento, ao tornar uma emoção consciente, permite que eu escolha o que eu vá fazer e deixe de ser reativo. Por isso que é importante a gente tomar consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para aprender a lidar. E a diferença do sentimento é que o sentimento permite que eu faça escolha. Só quando eu sou consciente é que eu posso deixar de ser reativo, igual no exemplo que eu dei do casal brigando. Eu estou dominado pela raiva, eu vejo o outro, vejo a raiva vindo, eu paro e posso escolher o que fazer. Então a gente precisa conhecer em nós as emoções e aprender a lidar. A nossa sociedade vem não lidando com as emoções. Simplesmente a gente aprendeu que se eu tomar uma pílulazinha, se eu beber, se eu jogar, se assistir um filme na Netflix, se eu me empanturrar de comida, eu me sinto bem. O problema é que passou o efeito deles, volta. Daí a adicção cada vez maior na sociedade. Agora é hora da gente parar e se confrontar. E isso é uma coisa assim, como a gente diz assim, queira ou não queira. Porque é do processo evolutivo da humanidade, da grande psique, né? A gente fala da psique do ser humano, mas da grande psique universal como humanidade. Isso faz parte do processo de regulação. Nós caminhamos muito por um polo, nós indianos sabemos, né? Para explicar para vocês, pensamento e sentimento são funções racionais da consciência que estão em oposição. Ou você se orienta pelo pensamento, sabe, pela lógica, ou pelo sentimento que diz respeito a valor. Então, vai por um ou para o outro. Por exemplo, se eu tenho medo de cachorro, isso é um sentimento, não adianta alguém vir com a lógica e me dizer, pode vir que ele não morde, não resolve. Né? Neste momento, eu estou me orientando pelo sentimento, não me aproximo. Ou eu vou pela lógica, ele não morde, ele é fofinho, ele é desse tamaninho, nem tem dente ainda, recém-nascido, não vai me matar, e não tem problema, não vai machucar. E vou pela lógica e me aproximo. Ou eu me oriento por um ou para o outro. Então, a humanidade foi desenvolvendo tanta inteligência que hoje temos a inteligência artificial. Agora é a hora de ocuparmos-nos das nossas emoções para ir, assim, entrar em contato com os nossos sentimentos. E, de novo, é queira ou não queira. O processo já começou. A humanidade está evoluindo. E esse momento é muito difícil, porque estamos todos nós em transição. É aquilo que falamos. Né? A gente está tirando um pé de um e o outro pé ainda não assentou do outro lado. Né? Não sentou do outro lado, exatamente. Esse lugar e mexe. Né? Mexe. Mas isso é uma alegria de estarmos vivenciando isso. Né? É uma oportunidade, como falamos. E o outro lado é o da espiritualidade. Porque a materialidade, a ausência do lidar, a falta de lidar com os aspectos transcendentes, ficarmos só na matéria, sabe, na racionalidade, o que eu não vejo não existe. Isso aqui, afinal, é só uma camisa, né? Ah, que besteira, foi tua avó que deu. Ah, que besteira, que besteira. Não, não é uma besteira. E a gente precisa se relacionar com esses outros valores para desenvolver a espiritualidade. Senão há o tal do vazio existencial. Então, nós temos um grande vazio e a busca por preencher de fora, que nunca preenche, só de dentro para fora, nessa relação com valores transcendentes. Isto é, a espiritualidade está renascendo como uma necessidade humana, não mais vinculada às religiões. Sim, sim. Não, o que significa não ser mais vinculado às religiões? Significa também que nós estamos descobrindo que o nosso pertencer não é mais de um grupo, é do todo. E o vírus ensinou. Está ensinando. Aconteceu lá na China. A fé está aqui. E é muito rápido, é instantâneo. Há uma grande transmissibilidade. Acho que é essa. Né? O vírus se transmite muito rápido. E esse é o problema dele. Mas hoje a fala se transmite muito rápido. E existe uma coisa que as religiões semitas, e supõe a cultura judaico-cristã, e a oriental também fala a mesma coisa. O pior veneno é a língua. Toma cuidado com a língua. E através da internet, hoje se dissemina muito rápido. E esse é o maior dos venenos, e estamos aprendendo isso.
E aquela história, a gente vai para o extremo do mal, para que daí o bem nasça. Estamos vendo, essa é uma transmissão muito maior do que da pandemia. E é aprender o uso, porque nada é bom ou mal em si mesmo, é sempre o uso. As tecnologias que fizeram tão mal, podem fazer mal, mas fazem muito bem. Hoje, elas estão salvando, conectando as pessoas. Falo demais, me deixa. E é importante isso, né, Dani? Porque, ao mesmo tempo, aquilo que nos amedrontava, porque essa inteligência artificial, de fato, é uma realidade, e aquilo vai nos causando tanto pânico, e assim, como fomos direcionando energia também para as coisas de uma forma muito equivocada, e aí fica sempre a gente vai e volta sempre para o mesmo ponto, né? Nós estávamos tão desconectados de quem somos, e aí nós saímos contaminando, e aí eu vou usar o termo mesmo, né, que o próprio vírus propõe para a gente. Essa contaminação foi muito rápida também, então a gente se afastou nos afastamos das relações de forma saudável, fomos nos afastando do sagrado, e aí a gente percebeu a religião sem religiosidade como algo que estava realmente acontecendo, e se deixou de fazer a construção do templo, né, sagrado, seja esse templo toda a parte física disso, como templo interno mesmo, né? A gente não consegue mais lidar com esse mundo interno como um lugar sagrado, os nossos conflitos não são vistos como um lugar sagrado. Então, assim, nós fomos nos perdendo tanto que precisou que viesse, de fato, algo altamente transmissível para dizer assim, olha, vocês estão usando a internet errado, vocês estão se relacionando errado, vocês estão se relacionando com a Terra de forma equivocada, vocês estão se relacionando com Deus de forma errada, vocês estão se relacionando consigo mesmos de forma errada. Então, vamos, de fato, aprender isso e revisitar tudo e provavelmente ressignificar tudo e, né, refazer o caminho, na verdade, né? E aí eu gosto do símbolo do deserto, né? Vamos de novo passar pelo deserto e, né, chegar nessa terra prometida, mas nessa terra prometida de uma outra forma, né? Um olhar totalmente novo, né? É interessante esse símbolo, né, meu bem? Porque assim é como se tivéssemos ficado tóxicos. Nos intoxicamos e as nossas relações, elas manifestaram isso, né? E o grande problema é que a gente acaba esperando uma cura de fora, né? Hoje se fala muito nessa busca de uma vacina. Claro que todos esperamos uma vacina, isso será importante, mas se nós não encontrarmos o elemento tóxico dentro de nós, né, essa será apenas mais uma crise não aprendida. Né? E aqui algumas pessoas até têm perguntado, é interessante, porque você também é homeopata, e a homeopatia, né, o princípio dela, queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, também desse princípio, né, dessa cura que é potencializada a partir do próprio ser. Como é que é a busca dessa cura interna, Dani? Pena que a gente não está te vendo, mas está te escutando. Né? Como é que é a busca dessa cura interna dentro do princípio da homeopatia? Eu gostei do como você falou da cura interna. E tem uma dificuldade, às vezes, em relação à homeopatia, porque é uma outra forma de entender o ser humano, de entender a saúde, de entender a doença, diferentemente da medicina convencional, vou chamar assim de convencional. A medicina convencional, ela parte de um paradigma materialista, reducionista, que fragmenta o indivíduo em partes e que separa o corpo da mente e da alma, se é que existe alma, isso nem entra em questão na medicina. Já a homeopatia, ela começa dentro de um paradigma vitalista. Então, existe uma energia vital, existe uma alma, mas eu acho que o que mais ajuda a entender o olhar da homeopatia é o parágrafo 9 do livro de Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia, é o criador, é quem desenvolveu a homeopatia, em que ele diz que no estado de saúde há um dínamo, uma energia vital,
que mantém o organismo em harmonia nas suas sensações e funções, para que o espírito dotado de razão que nele habita, que habita este organismo, possa ir em direção aos mais altos fins da sua existência. Então, sempre que a gente, isso no estado de saúde, o estado de saúde é silencioso. Sabe? A gente só lembra da cabeça quando a cabeça está doente, ou do estômago, etc. Ele é silencioso. A harmonia é silenciosa. A harmonia fala de uma fluidez junto com o universo. Quando eu estou indo em direção aos mais altos fins da minha existência, eu estou fluindo em direção junto com o universo. A felicidade, aliás, ela diz mais respeito a isso. Há um estado de harmonia do meu eu com o meu self, na linguagem junguiana, ou com a vontade divina, em que eu me percebo integrada ao universo. E essa integração à vida se repercute nessa integração do corpo. Por isso que a homeopatia, ela fala muito aos junguianos, porque há uma mesma visão. Quanto ao que seriam os mais altos fins da existência, Hahnemann, ele não define isso. Mas o estado de doença, por si, ele fala, encontrou um obstáculo, não estou indo em direção aos mais altos fins da existência. Então a doença, ela tem um propósito de te recolocar na direção dos mais altos fins da existência. A doença, muitas vezes, é uma forma igual de trazer um equilíbrio igual ocorre psiquicamente. Você está muito de um lado, então uma regulação psíquica em que o outro lado aparece, né? Isso na sombra, como a gente fala, na sombra que precisa ser integrado. Sempre que há uma unilateralidade, você saiu do meio, saiu do equilíbrio. Então, como está a sua postura diante da vida? Sempre que a gente sai, voltando, há o adoecimento. E a doença aparece para alertar isso, para nos colocar de volta. E o processo de tratamento, aliás, preciso voltar uma coisa. O que acontece no desequilíbrio, segundo a visão da homeopatia? Quando a gente sai, surgem as manifestações, que é aquilo que se apresenta. Essas manifestações, elas vão do mental, comportamental, emocional, físico. Pode pegar as várias esferas do indivíduo. Então, pode começar com uma irritabilidade, pode ser geral. Eu, de repente, passo a transpirar mais. Né? E essas alterações, é com base nessas alterações que o médico homeopata vai buscar tratar. Por isso que a gente diz que não existe um remédio para a dor de estômago, para a dor de cabeça na homeopatia. Trata da pessoa. É como ela manifesta e como aquela doença se insere naquele indivíduo. E vai atuar para trazer um equilíbrio. Na homeopatia existe uma ideia de terreno, que acho que ajuda a gente, e que a ciência também hoje compreende isso, que é a sua suscetibilidade ao adoecimento. Meu pai, que é médico também, já que ele está aí, mas é alopata, né? E aí a gente fala, pai, você não vai tomar vacina da gripe? Ele sempre fala, mas eu gripo não é por causa do vírus, é porque eu estou suscetível. Então, mesmo sendo alopata, de uma outra visão, mas também já tem quase 60 anos de medicina, né? E ter essa compreensão do olhar que é a nossa suscetibilidade. Então, eu vou atuar na sua suscetibilidade. Então, a homeopatia não necessariamente vai no diagnóstico da doença, mas da pessoa, e vai estimular ao organismo a ir de volta, dar um elemento, não vou explicar muito, mas para que o organismo vá de volta no sentido da sua cura. Traz à consciência algumas coisas, mas muitas vezes, que foi até por isso que eu fui fazer psicologia, o indivíduo não quer melhorar. Porque melhorar significa ficar bom, é fazer mudanças que nem sempre eu estou disposto a. E eu me lembro sempre das passagens de Jesus. Tem duas coisas. As pessoas que ele cura vão até ele. Ela se dispõe a. E segundo, quando ele cura, independente disso, ele diz, ou sua fé se curou, ele tem a história que há um querer da pessoa, mas ele sempre diz, se voltar a pecar, vai adoecer pior. Exato. E esta é a visão do homeopata. E é uma visão que nasceu da observação de Hahnemann. E é assim que a gente vê. Então, às vezes, dizem assim, a homeopatia é lenta. A gente diz assim, não é a homeopatia que é lenta, você que é lento.
Isso, é. E a gente ouve muito isso, né, Dani? As pessoas dizem isso. Ou então, assim, a homeopatia piora para melhorar. E, na verdade, dentro do que você está trazendo, não faz sentido nenhum isso. Na verdade, é a pessoa, né? Então... Esse piora para melhorar é porque existe uma coisa exonerativa também, uma percepção. Vou te fazer uma pergunta. Se eu como uma coisa estragada, tá? E tenho uma diarreia, isso é saúde ou é doença? Sabe? Na visão do homeopata, se essa diarreia é autolimitada, claro, você exonerou saúde para entrar manter o equilíbrio. Com frequência, na visão convencional, diz, eu estou doente, eu estou com Estou diarreia. doente, isso. Né? Porque o equilíbrio é dinâmico, a vida é dinâmica. Há um conceito de homeostasia que fala dessa... Se a vida é um constante movimento, a gente precisa estar em movimento. É essa adequação. É o manter uma constância, o que é homeostasia, é manter a constância do meio interno, independente das variações externas. É como a temperatura. Está calor, a gente transpira, está frio, a gente treme, né? Vasoconstrição, para manter a temperatura constante. Então, esse lidar com o ambiente externo e manter essa constância, e voltando para nós aqui, esse equilíbrio, encontrar este equilíbrio interior, a despeito das questões fora. A felicidade, ela é dentro, ela não é fora. Nada são as circunstâncias. É sempre como a gente lida com as circunstâncias. Como disse Sartre, né? Não importa o que aconteça com você, a questão é o que você faz do que acontece com você. Com o que acontece com você, exatamente. Não sei se a gente fecha, e que eu acho que essa tem algumas perguntas assim ainda da homeopatia. Vocês estão vendo eu me mexer porque tem uma mariposa aqui em casa, não sei como é que ela entrou aqui esse horário. Então ela está aqui voando entre eu e Cláudio. Já passou, já pousou. Tá querendo participar do ela quer participar da conversa. A conversa está boa. Tem algumas perguntas com relação à homeopatia, Dani. E, assim, uma delas é sobre a depressão em adolescentes, se pode se tratar com homeopatia, e também com relação ao Covid agora, né? Então, assim, é interessante porque, assim, as perguntas vêm sempre ligadas à cura, mas eu acho que até na sua própria explicação agora, acho que a palavra cura na homeopatia também é vista de uma forma diferente do que a gente costuma usar a palavra cura, né? Porque normalmente busca a questão do sintoma, né? E a cura do ser. Está atrasado. Espera só um instantinho, deixa eu trocar aqui. Agora sim. Eu vi um remédio homeopático, aí ela já vai mostrar. É isso. Já vai mostrar o remédio. Pronto. Trocou o aparelho? Peguei o celular do meu marido. Às vezes pode ser, dê uma olhada, porque às vezes pode ser. Sim, o meu fica com a memória esgotada todo dia. Qual era a pergunta mesmo? Sim, assim, algumas pessoas estão perguntando com relação teve uma pergunta com relação à homeopatia aí, o processo da depressão em adolescentes. Mas, sim, é a pergunta do Covid, né? No momento todo mundo quer saber se alguma coisa cura o Covid. Eu estava aqui pensando também assim, ok, o olhar, também eu acho que cura para a homeopatia tem um significado também diferente, né? Não é bem a cura que a gente fica esperando, né? Não, tem duas coisas que a gente fala. Tem a doença crônica. O que é a doença crônica? É essa suscetibilidade ao adoecimento e a forma de adoecer. E aquilo que já vem na história da pessoa, toda uma sucessão de adoecimentos também, e que demonstra uma expressão dessa doença crônica, dessa suscetibilidade. Tá? E existe a doença aguda, que é uma agudização desse processo. Então, para a doença aguda, uma forma de tratar, e para a doença... Quer dizer, como se chegar ao medicamento, é a mesma coisa, a partir dos sintomas e buscando um igual. Aquilo que a substância é capaz de causar, ela é capaz de curar. É feita experimentação em pessoas saudáveis dos medicamentos, elas relatam que se processam com elas, do físico, ao mental, emocional, comportamental, da cabeça aos pés, dos órgãos internos, todos... Né? Todos os sistemas, isso é anotado. E quando alguém chega com uma queixa semelhante,
Por exemplo, se alguém me diz que tem uma dor de estômago que melhora bebendo água, hoje em dia é até difícil, porque as pessoas dizem assim, melhora com o quê? Com Prozac, com omeprazol, pronto. E dor de cabeça melhor? Não, tem que observar o sintoma. Então, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa vai ao homeopata é que ela descobre que ela não se conhece e começa a se observar a partir daí, porque a gente depende dessas informações. Então, se alguém me diz que tem uma dor de estômago que melhora quando bebe água gelada e depois de um tempo acaba piorando e vomita, eu posso pensar em determinado medicamento. Já uma outra, cuja dor de estômago, ela melhora comendo, ou se comer piora, vai ser outro medicamento e assim. Apesar que a gente não olha a dor de estômago sozinho, porque tudo isso vai dar um conjunto de medicamentos, vai desde da cabeça, se ela transpira, se ela é friorenta, calorenta, etc. Costumamos dizer que a anamnese do homeopata começa quando do alopata termina, né? Que a gente vai investigar toda a história da pessoa e como ela se relaciona com a doença. Tem gente que fica apavorado, tem gente que não tem nada aí para isso. Então, é uma busca mais complexa. Mas isso dá para a parte crônica da pessoa. Na doença aguda, quando ela aparece no seu florido, a gente trata da aguda e a resposta tende a ser muito rápida. Eu vou acabar dando aula de homeopatia, mas tudo bem. Porque existe também, como a gente trabalha com a reatividade orgânica, nós olhamos o indivíduo desde o sensorial, sabe aquilo que você vai no médico, aí explica, ele faz todos os exames e te diz, não tem nada. Aí você diz, como não tem nada se eu sinto? Para a homeopatia isso é significativo. Isso já é alguma coisa, porque nós... Quando adoecemos, a gente, por exemplo, se eu for adoecer, Deus não permita, da cabeça, primeiro eu começo a sentir a cabeça. Isso. Nada específico. É quase que eu só vou lembrar do órgão. Depois eu começo a ter uma sensação. Depois uma alteração funcional. Para depois ter uma lesão. Para depois essa lesão, à medida que se agrava, se torna incurável. Então, quando a gente vai tratar, depende de que nível está. Então, o indivíduo, por exemplo, que desenvolveu um diabetes por uma destruição das células que secretam insulina, se a homeopatia estimula a reatividade orgânica, aí eu não tenho o que fazer. Já não tenho tecido. Sim. Mas se for um tipo 2, por exemplo, que tem uma resistência à insulina, aí tem que fazer. Mas lembrando que a primeira coisa é mudar os hábitos. Seja homeopata ou alopata, eu costumo dizer que eu sou resultado dos meus hábitos, do como eu vivo a vida. Então, qualquer médico que você vai, se não tiver uma única orientação, nem que seja beba mais água, relativa aos seus hábitos, algo está errado. Sim. Isto é ver você efetivamente como um corpo, como uma máquina formada de partes, das quais você não tem a menor responsabilidade. E muitos pacientes preferem isso, porque é mais fácil. Sabe a história? O meu corpo está doente, eu estou... assim assado, porque o meu cérebro secreta mais ou menos, uma total isenção de si mesmo. Sim. O meu corpo, a meu ver, é meu espírito manifesto. Sim. Como diz Jung, né? Sim, para que o espírito dotado de razão possa ir em direção aos mais altos fins da sua existência. Então vamos cuidar dele. Exato. Ele faz parte de mim. Quem eu sou se repercute. Verdade. E o imediatismo acaba sendo um grande problema, né? Porque, assim, tanto na terapia, e a gente vê muito, assim, entra em sintonia com a homeopatia, esse tempo de cura que o paciente não quer ter. Essa dedicação à mudança de hábitos, ao retorno a uma vida saudável, que normalmente não se quer. A ideia da dissociação, sintoma e psique ficou tão impregnada no ser que ele quer só algo que vai curar o sintoma. E não entende o sintoma como uma manifestação do si mesmo, do self. Esse ponto, né, essa dissociação, ela traz como resposta esse comportamento alienado do ser. Né? Eu quero ir à doutora, mas para que ela me dê um medicamento e eu fique bem. Né? Eu quero ir ao terapeuta, mas eu quero saber quantas sessões eu vou fazer para ficar bom. E quero uma fórmula, né? Uma fórmula. De preferência, eu não quero nem te dizer o que eu estou sentindo. Você vai adivinhar. Você sabe, isso na terapia, quando Jung fala, né, as fases da catarse, né, depois o esclarecimento, esse recolher a projeção,
para depois ter a educação. A educação, isso demora uma educação. A educação é disciplinar a vontade. Eu me educar é dispor da minha vontade, que a gente chama de energia de disposição da consciência, e não ser refém dos meus instintos, nem da minha vontade no sentido do meu ego, mas direcionar, fazer escolhas da minha vida, me tornar efetivamente a autora. Então tem um processo de educação para chegar na transformação, que é a culminância disso. Então o que a gente diz, as pessoas querem a medalha, mas sabe, a graça da vida, quando sabe, está na caminhada. É a caminhada que transforma. Medalha por medalha, você não precisa nem treinar, né? Vai na lojinha, compra uma medalha e exibe para os coleguinhas a medalha que ganhou. E às vezes a gente não ganha medalha, mas há uma satisfação da autossuperação no processo. Isso cada um sabe. Quem me conhece, até hoje as pessoas olham para mim e dizem, você é tímida, né? Eu sempre penso, não viu nada. Porque só eu sei de onde eu parti. Só eu sei quanto de superação tem. E se Deus quiser, ainda vou melhorar mais. Mas isso é uma busca de autossuperação. Claro, com certeza. É muito olhar-se. É muito olhar-se. Com certeza. Verdade. E quando a gente propôs bate-papo, você tinha dito, mas eu não tenho nem Instagram. Eu falei, não tem problema. Agora, né? E assim, a gente vê como uma ferramenta pode ser bem utilizada, né? Que a gente tem visto assim, sendo disponibilizados materiais ótimos, né? Bate-papo que possa enriquecer, que possa fazer a gente alimentar a alma, porque é isso que a gente está precisando, né? Nos alimentamos de muitas coisas, muitas buscas, né? Mas que mostraram o nosso imenso vazio. A gente precisa resgatar esse processo interno, essa conexão mais profunda. Isso. Eu estou te ouvindo, mas só para não ficar sem resposta à questão da depressão, seja homeopatia ou alopatia, as duas ajudam. Mas depressão é uma coisa que a psicoterapia é importante. Por que é importante? Porque, como diz nas palavras de Jesus, se você voltar a pecar, vai voltar a adoecer. Se você não mudar a forma de olhar para a vida, a sua posição, seu posicionamento diante da vida, vai voltar a adoecer. Por isso se começa, no caso da alopatia, com uma dose de qualquer antidepressivo. O indivíduo começa a se posicionar na vida, ou melhor, há aquela alegria, ele sai do estado depressivo, mas mantém os mesmos hábitos, a mesma forma de pensar, o mesmo olhar para a vida, o remédio começa a não fazer efeito. Aí troca, aumenta a dose, troca, vê o melhor, o mais caro, mais isso, mais outro, o último. No caso da homeopatia, o que acontece? Já é diferente, porque a psicoterapia se faz importante. Porque a homeopatia, ela aproxima o sujeito dele mesmo. Você começa a tomar consciência de si. E isso muitas vezes é doloroso. Nós sabemos na psicoterapia que nenhuma defesa deve ser rompida. É um indivíduo sempre que diz por qual porta a gente vai entrar. E no caso de adolescente, ainda tem uma coisa assim, a família toda precisa estar junto. Muitas vezes o adolescente é um bode expiatório. Sim. É como o bode expiatório que eu estou chamando, sabe a vala, para onde tudo conflui? Isso. Você vai mexer nesse sistema familiar, na melhoria dele. Né? E às vezes há um jogo de manutenção desse indivíduo adoecido. Sim. Então a psicoterapia, eu recomendo. Tá? E como coadjuvante, pode fazer homeopatia, medicina védica, convencional, qualquer uma. Mas eu particularmente, acho a psicoterapia importante. Como eu disse, eu caminhei para ser analista a partir dessa visão. E foi, aliás, eu já tinha me mexido com alguns pacientes que eles melhoravam e melhoravam muito com a homeopatia, de casos de doenças crônicas, e de repente abandonavam. E eu percebi que abandonavam porque ia ter que fazer determinada mudança na vida que não estavam dispostos. Sim. Depois foi quando fui tratar de dependentes químicos. E na dependência química, o sujeito usa da substância para se afastar de si mesmo.
Uhum. Eu aprendi, aliás, o Dr. Oscar Cox, que foi quem eu busquei, eu perguntava, por que você não dá o medicamento da pessoa? Aí ele me disse, experimenta que você vai saber. Como um bom mestre. E aí eu experimentei e entendi. Porque a homeopatia aproxima o sujeito dele mesmo. Mas você tem que estar pronto para isso. Para isso, exatamente. Isto é, não existe o remédio certo, nem o melhor tratamento. É como religião. É melhor para aquela pessoa, naquele momento. Isso. O remédio certo, assim como nós na terapia, né? A palavra certa na hora errada não é a palavra certa. A palavra certa. É preciso ter paciência. Uhum. Um terapeuta tem paciência, né? Ele que... tem paciência. Cultivar é paciência. É paciência. O que é paciência? Esperar o tempo das coisas. Exato. Você caminha junto. Você nunca pode dar um passo maior do que o do cliente, seja lá como homeopata, como médico. Você não pode. Você atropela ele. Uhum. É como uma mãe que está andando com o filho que anda rápido, né? Aí você puxa e cai. Calma. Ele anda. Você está aí para andar junto, para dar a mão, para dizer, eu estou contigo. Vão? Eu estou contigo. Às vezes a gente tem que sinalizar, né? Tem que guiar, tem que espetar, tem que empurrar. Mas a caminhada, como a gente falou, é de cada um. De cada um. É de cada um. É o doar, só eu posso, mas não posso sozinho. É bom. E aí vem mais uma coisa que a pandemia vem ensinou, né? Nos ensinando. Estávamos extremamente individualistas e foi bom sentir falta do outro. Sim. Eu digo que hoje, quando um liga para saber se o outro está bem e pergunta como é, tá tudo bem, quer saber mesmo. Antigamente não queria saber. Não queria parar para escutar. Ai de você se falasse, né? Uhum. Com certeza. Perguntava, mas era só por educação, né? Não, e ligar hoje já é um luxo, né? Porque assim, quando a pessoa liga, já é um sinal de intimidade e até afetividade, né? Porque distanciamento, né? E acho que esse excesso também é um pouco da nossa patologia atual, né? Esse excesso, né? Aquilo que pode ser usado de uma forma saudável, acho que foi extrapolado pela nossa desconexão consigo, né? Acho que assim, essa desconexão interna nos levou a uma conexão de Wi-Fi, mas que não vai substituir, né, a função humana da afetividade. Né? Perder isso é perder o nosso brilho, é perder o nosso colorido, perder o nosso sabor enquanto humano. Né? Nada como um toque, né? Sim. Sabe que tem uma coisa aí que você lembrou, que foi uma vivência, isso da máscara, né? Que fala da máscara. Estou pedindo você da máscara em Salvador, viu? Dê um jeito. Ah, tá. Mamãe que é isso a minha família de parte da materna, né? Sempre diz isso também. Quando você vem a Salvador, Isso, obrigada. E venha também, você vem, né? Pra cá. Pois é, por mais do que. Mas eu ia comentar, eu acho até pra gente não sei se fechando, porque se deixar. Já tá vou deixar um gostinho para outro dia. Mas uma coisa bacana da máscara é que ela vem trazendo o olho no olho. Sim, verdade. O olho no olho. Conversa olho no olho. Né? Isso é tão importante, tão tocante. Tem gente que foge, que sempre fugiu do olhar, que não tem um hábito. Mas você busca o sentimento do outro, a emoção do outro, em todas as atitudes, mas no olho. Você está me ouvindo mesmo? E olha. E para e olha. Isso. Eu tenho visto isso muito. Eu ia contar uma experiência e que isso, eu já busco o olhar. Um rapaz, não vou contar muito da situação, desses que estão vendendo coisinhas na rua, né? E uma das coisas que eu disse para ele foi, põe a máscara, que ele estava com a máscara aqui embaixo, expliquei a necessidade de máscara para ele, até falei que senão como é que ele vai vender? As pessoas não vão querer se aproximar, e botei a máscara. E fui conversando com ele, olho no olho. E isso é bom, eu mesmo imaginei quantas vezes. Eu comprei alguma coisa, dei uma esmola, foi sem esse olho no olho. Verdade. Esse olho no olho traz, dignifica, é importante. Certeza. Eu tenho, e isso, eu trabalho no serviço público, esse olho no olho. Eu sempre fui uma pessoa, na verdade, de olho no olho. Até tem gente que comentava, que fica incomodado.
você sabe, né, Iris, né? Todo mundo suporta um olho no olho, tem gente que pode. Isso marca até nos medicamentos homeopáticos. Mas o olho no olho eu tenho notado que ele tem crescido. Sim, verdade. Mais um ganho da pandemia. Com certeza. Com certeza, com certeza. É isso, é um momento ímpar. Eu estou fazendo um trabalho com um grupo e estamos trabalhando com a deusa Afrodite, né? Uhum. E eu falando com elas, olha, um dos nomes da deusa Afrodite é Pandemia, né? E aí a gente fez muita analogia com esse momento agora, né? Então, assim, como é importante a gente ter essa consciência de que, assim, aquilo que é para todos é um sentido profundo disso também. Não é só ver pela doença. É ver todo o processo agora realmente de um convite, de uma cura, né? E aí eu acho que tem uma questão, eu vou até comparar com o processo da própria homeopatia, né? Sim, eu preciso me curar de mim comigo mesma, né? Então, assim, é essa questão agora que a gente precisa entender. É na sombra que existe a maior potência de luz para o nosso processo de autoconhecimento, né? Então, quando a gente consegue dimensionar isso, a gente vai se dirigir para o final de sempre, né? Afrodite, o amor. Esse é o caminho. Não adianta fugir disso, né? Gostei dessa ideia da pandemia mesmo, da Afrodite, do amor, que afinal é o amor que liga a todos, né? Exatamente. Permeia tudo e a todos. É no amor que respeitamos a individualidade de cada um, que aceitamos cada um como é, que não vemos o outro como um opositor, como uma disputa, em que a gente deseja o bem do outro efetivamente e se alegra com o bem do outro. Essa é uma qualidade ímpar do amor. É fácil saber, amar não é gostar, muitas vezes, por isso que a gente pode amar os inimigos, porque gostar é afinidade, amar não. Amar é desejar esse bem. E sabe quando a gente odeia, que o outro se dá mal, a gente diz bem feito? E quando você ama é o contrário. Quando você ama, alguém ganha na loteria, você não diz, porque não fui eu, você entende. Você se alegra, aliás, com a felicidade dele, porque a dele é tua. É parte do mesmo universo. A felicidade dele, o bem dele é seu. E a gente começa a compreender isso. Assim como a pandemia no vírus mostrou que a doença de um é de todos e que botou todo mundo no cantinho do pensamento, né? Com certeza. O amor, que é o que vem salvando mesmo, que vem salvando vidas e vem resgatando cada um de nós, é isso mesmo, Iris. A grande pandemia é, na realidade, uma expressão de amor. Exatamente. E diria também uma expressão do amor do Pai, aquilo. Não caímos na Terceira Guerra Mundial e de nos destruirmos, e estamos tendo uma chance de evoluirmos, de crescermos, de nos transformarmos, de aprendermos a nos amar, a nos cuidar, e assim olhar para o próximo, amar o próximo, na nossa intimidade interior, encontrar paz, na intimidade, na casa. A casa é o núcleo de toda a sociedade. A família, seja lá de que forma for a família, hoje as famílias, graças a Deus, entendem que são laços afetivos. Não é só papai, mamãe, filhinho. É muito mais do que isso. Né? Essa família. A família é um compromisso juntos. Ninguém nos conhece mais do que o familiar. Estamos entrelaçados, interligados. E se nesse pequeno núcleo a gente não consegue estar em paz, vamos estar no mundo inteiro. Exatamente. Onde estaremos em paz, né? Tem uma brincadeira que é fácil o amar a humanidade, difícil é amar o ser humano, né? É fácil amar o próximo que está lá longe. Quero ver eu amar o próximo que está aqui do teu lado. É verdade. Agora, o próximo, mais próximo que a gente tem é a gente mesmo. Exatamente. E por que é importante esse auto-amor? Porque se eu não for indulgente, se eu não for capaz de aceitar as minhas falhas, como eu vou aceitar do outro? Exato. Exatamente. E a gente está sendo convocado a isso. Gente, eu falando aqui, parece que eu já atingi tudo isso. Não. Exatamente porque eu sou falha, mas porque a gente só consegue falar, como a gente falou, de um ser humano para outro ser humano, porque é ser humano. Né? Só entende a dor, a busca, a dificuldade, o trabalho, né? E a gente estuda porque a gente é ser humano. E a gente tem todas essas falhas e quer vencer e fala falha e acaba caindo.
Eu brinco até falando do livro, eu acho que foi a época que eu tive melhor assim, na vida, porque estava num trabalho constante. Na medida que eu escrevia sugestões práticas, eram práticas que eu fazia comigo mesmo. Também. Mas quando eu botei no papel, eu estava fazendo. Eu estava ganhando uma consistência. Isso. Né? Aí eu brinco que eu mesmo preciso ler a mim mesmo. Porque às vezes a gente para. A gente se acomoda nas facilidades da vida. Eu já ouvi de empresários que a pior época numa empresa, as piores, né, são duas. Uma quando está tudo mal e a outra quando está tudo bem. Isso é na vida também. Pois é. Nós sabemos quantos abandonam precocemente a terapia porque está tudo bem. Porque está tudo bem. É verdade. É verdade. O incômodo acaba sendo esse impulso para a transformação. Né? E que bom a gente pegar quase no fim do nosso papo aqui, né? Infelizmente pelo tempo, mas falando de amor. Né? Me perguntam sobre a cura. E a cura é essa, é o amor. Né? Porque assim, quando ativarmos essa força em nós, né? E se estivesse ativada, o nosso comportamento seria outro, coletivamente. Já teríamos passado por essa crise, porque é o desamor que faz com que as pessoas não se cuidem, com que as pessoas terminem sendo objeto de tanto de se contaminar quanto contaminar outros, porque não tem, na verdade, um olhar amoroso para com a vida, né? E isso a gente precisa muito, né? Precisa desse exercício do amor, né? E a gente fica feliz aqui porque, né, você trouxe no brilho dos seus olhos aí essa força do amor, né, nesse nosso encontro aqui, que seja o primeiro de outros. Oi, Glauber, querido. Seja o primeiro de outros aqui, né? E essas pessoas queridas aqui que acompanharam a gente, os pacientes, que a gente aprende tanto com os pacientes, né? Quando você falava, eu ficava pensando, né? Poxa, como eu aprendo com a crise que os pacientes trazem. Porque quando eles trazem um conflito, eu tenho que me perguntar o que eu faria se estivesse vivendo situações que eles vivem e que às vezes eu não passei naquela intensidade, naquela dor. E você precisa ter para poder se conectar com o outro. É isso mesmo. A gente busca na gente mesmo, busca. Né? Tem a frase de Jung, não dá para levar ninguém aonde você não foi. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ir e nós sabemos que recebemos os pacientes que precisamos. Eles nos assistam a esse enfrentamento interior. Né? É uma alegria. Aliás, isso, já que você falou amor, tem um lugar de gratidão na nossa profissão, porque a nossa profissão ela requer isso. Né? Ela requer isso. Você pode até não gostar, eu que trabalho no serviço público também, porque no consultório tem isso da empatia, né? Senta, não gostei, vou buscar outro. No público, não. No público, a vida ou o endereço, né? Já que o posto de saúde tem que ser o da área, né? O endereço escolheu. Então você acolhe aquele que às vezes te irrita, que diferencia. E você sabe que esses é o que eu acho que evolui muito bem. É o que mais cresce. Às vezes até melhor. Sim. Porque eu não estou naquele lugar do que gostei, que você acaba sendo mole. Mulher, então, tem muito isso, né? Mole. Então, é um lugar de buscar esse amor. E já que falamos de amor, muitos já devem ter ouvido falar, mas é para pensar. Amor é uma decisão. Amar é da área nobre do cérebro, do neocórtex. Nós estamos aprendendo a amar, a ter fé, a sermos generosos, solidários, a trabalhar, tudo isso nós estamos aprendendo. E amar é uma decisão. Quando a gente decide amar, decide efetivamente, não importa o que o outro faça. Sim. Não precisa nem que o outro goste da gente, não precisa que o outro retribua, não existe gratidão nem ingratidão. É uma decisão pessoal. Isso. Você decidiu e escolheu amar o próximo. Todas as mães já fazem isso instintivamente com os filhos. Todas não, porque a gente conhece no consultório, sabe? Não, né? Há esse instinto, mas como amor é cultivo, né? Como amor é cultivo, muita mãe decide, porque o instinto é só instinto. Mas esse permanecer, esse criar, há uma decisão. E essa decisão a gente pode levar para todas as nossas relações. É difícil. É difícil porque nós, como somos centrados no nosso ego, temos como primeiro, na nossa natureza animal, né? Porque temos duas naturezas, uma natureza racional ou espiritual, como preferir dizer, mas a racional é espiritual.
como diz o Hahnemann, né? O espírito racional que nos habita, temos uma natureza animal. A nossa natureza animal, relacionada às emoções, falam primeiro, que vê o outro em competição como opositor, uma questão de sobrevivência. A natureza animal do corpo é sobrevivência. Sim. A natureza espiritual é que quer progredir, que vai além. E o amor está nesse aspecto. É o novo, está se apresentando. Então a gente precisa renovar essa ideia com a gente mesmo. É igual a fé, quem tem uma religião sabe. A gente reza pelo menos, no mínimo 2 vezes por dia. Eu acordo de manhã, faço as orações, saio com compromisso. Aí o primeiro carro que me passa jogar água, eu já estou xingando ele. Esqueci tudo. Eu já estou mal-humorada. A própria prece. Esqueci tudo. E aí volta, né? Então a gente precisa, como aquela história do maná no deserto, que o povo esquecia e sai colhendo mais, que todo dia vai vir. A gente precisa renovar. E esse é um compromisso com a vida, que começa conosco mesmo. Há uma decisão de amar. Amar é desejar o bem. E ficar alegre com o bem. Aceita como é. Incorpora. Não precisa de nada, não pede nada. É assim. É assim. E nesse amor a gente precisa sim de um limite, senão vai cair nosso tamanho, que é o lugar do bem. Você observa, né? Tá levando para o bem ou não tá? Senão a gente se atropela. Que é o meu problema que eu vejo às vezes aqueles pacientes que eu gosto demais, eu passo muita mão na cabeça. As minhas elas não vão concordar com isso comigo não, mas tudo bem. Eu sou mole. Eu recebo muitos pacientes que precisam aprender a dar limite, porque esse não é o meu forte. Mas eu pedi principalmente no público, eu aprendi com eles a dar limite. Eu aprendi mesmo, que para o bem, a ter que repetir, não vai. E quando eu observei, muito atendendo a população em situação de rua, né, e que não está acostumado com limite, então, e testa, gente. E aí, quando eu observei, uma vez num desses pacientes, que eu sou muito grata, gosto muito também, mas quando eu dei um não para ele, e ele obedeceu, ele olhou para mim e ele sentiu que aí se não era porque eu o amava, eu senti a importância do não. Não, exatamente. Desse não. Exatamente. E ele provocava muitas vezes. E eu tinha que pensar para mim mesmo, não, é pro bem dele que eu estou dizendo não. Mas foi o olhar dele para mim que ele parou. Disse, então você me ama? Assim, com essa bagunça toda. Foi uma situação que ele fazia bagunça na sala e ia saindo. Eu disse, não, volta, senta e fica. É óbvio que para mim era melhor um bagunceiro ir embora, né? E aí eu larga, tira a mão da minha samanta. Você vai voltar a sentar e não quero um pio. Eu senti a reação nele. Claro. Desse alguém olha para mim, alguém me quer. E eu fui aprendendo com isso. Então, gente, primeiro, obrigada a vocês, porque vocês já viram que uma coisa puxa a outra. E isso vem dessa gratidão, desse casal lindo, maravilhoso, que eu tive a graça de conhecer. Um caso do livro da Dulcineia, né, que é outra anjinha da minha vida. E muito obrigada a vocês pelo convite. Acho que as almas, elas se encontram nos seus propósitos. As pessoas têm características diferentes, personalidades diferentes, formas de ser diferentes, mas se reconhecem no seu atuar, né? E eu acho que isso aconteceu entre nós. Eu acho que nós nos reconhecemos, né? São almas que se reconheceram no que é significativo